Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Silvana, sou professora de Biologia do Estado de São Paulo. Essa é uma videoaula sobre as funções vitais das células, respiração celular, ciclo de Krebs. Vamos recordar um pouquinho? A gente viu na última aula que a respiração celular é um processo para obtenção de energia através da quebra das ligações químicas presentes na matéria orgânica, especialmente glicose. Para quebrar essa ligação química presente nos átomos, na molécula de uma matéria orgânica, como a glicose, por exemplo, eu preciso que ela aconteça aos pouquinhos, senão teria uma explosão, teria uma grande liberação de energia por parte da célula e acabaria causando danos para aquele organismo, para aquele ser ali ou para aquela célula. Então, no caso da respiração celular, a quebra da glicose ela vai acontecendo aos pouquinhos. E a primeira etapa chama-se glicólise, que a gente vai ver aqui. Então, a gente acabou de falar sobre a glicólise, a gente relembrou a glicólise agora de pouco. Então, aqui a gente vai falar agora sobre o assunto novo, que é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, tá? Não se preocupa com o nome por enquanto. Então, eu tenho aqui a mitocôndria, muito bonita. Não sei se eu já falei para vocês, mas a mitocôndria tem uma historinha aqui, tem uma teoria chamada teoria endossimbiótica, que acredita que a mitocôndria era um ser vivo, era uma célula, capaz de gerar energia. Em algum momento, ela foi absorvida por uma outra célula e elas duas começaram ali a ter uma relação harmônica entre elas. Vamos pensar assim de protocooperação, que depois virou uma relação mais de mutualismo, né, onde uma precisava da outra para sobreviver. A mitocôndria era capaz de fazer energia, fornecer energia para essa célula que havia abrigado. E a célula que havia abrigado a mitocôndria capturava material orgânico e passava para a mitocôndria. Então, elas trocavam entre si. Uma cedia o material para se fazer energia e a outra cedia a energia. Como que a gente sabe, como se imagina que a mitocôndria era um ser vivo? Porque a mitocôndria tem DNA, tá? Ela tem DNA, ela é capaz de se duplicar e além disso ela também tem ribossomos, um ribossomo muito parecido com as das bactérias, mas não vem o caso aqui agora, tá bom? Mas é interessante saber que a mitocôndria tem DNA. E a mitocôndria, ela tem uma membrana dupla. Eu vejo a mitocôndria como um pãozinho francês, né? Para mim ela me lembra isso. Ela tem uma membrana dupla, ela tem no interior dela, o que seria o equivalente ao citoplasma da célula, o que a gente chama de matriz mitocondrial, que é onde vai acontecer o ciclo de Krebs. E aqui na borda da matriz, ela tem a crista mitocondrial, que vai acontecer a outra reação química da respiração celular, tá bom? Então, aqui a gente já deu uma olhadinha na mitocôndria. Aqui, ó, glicólise. Então, glico de glicose e lise é de quebra, tá? Então, uma molécula de glicose, imagina comer um pedaço gostoso de bolo de chocolate, ele vai ser digerido. O que é a digestão? A digestão é um processo que vai separar as substâncias através de reações químicas. O nosso corpo acontece reações químicas constantemente. Nesse exato momento que você está assistindo essa aula, está acontecendo reações químicas aí no seu organismo. Então, vamos pensar que aquele bolo de chocolate que você comeu para o lanche da tarde está sendo digerido, está sendo quebrado. Então, a primeira parte da digestão acontece na boca, com a ação da enzima amilase salivar, que age sobre o amido, e vai seguindo pelo trato digestório. E sempre vai pensando assim, pensa que a molécula, o bolo, é como se fosse uma pecinha de Lego, como se fosse um objeto de Lego, sei lá, um carrinho de Lego. Comeu, conforme eu vai tendo a digestão, eu vou desmontando esse carrinho até chegar no único bloquinho, que é a glicose, que vai entrar na célula. Ainda esse único bloquinho, ele tem vários pontos de ligações. É como se eu desmanchasse esse bloquinho, tá? Porque esse átomo, essa molécula de glicose, ela é formada por átomos. E esses átomos estão unidos entre si. E é a união desses átomos, essa energia química que une esses átomos é que eu vou pegar para utilizar. Eu preciso quebrar essa união química. Então, a respiração celular vai quebrar essa molécula
para poder liberar energia que eu vou armazenar sob a forma de moléculas de reserva energética, que são chamadas de ATP. Eu gosto de pensar nela como a bateria da célula, a bateria igual a bateria de celular, que ela pode ser utilizada e conforme vai sendo utilizada, ela vai sendo descarregada. E conforme eu preciso, eu posso recarregar também, tá? Então, uma molécula de glicose, C6H12O6, olha, ela tem 6 átomos de carbono, tá? É importante guardar isso. Uma molécula com 6 átomos de carbono, que é a glicose, vai ser quebrada em duas, porque eu não posso utilizar toda a energia de uma vez, eu tenho que ir quebrando aos pouquinhos, tá? Então, imagina como se eu tivesse uma régua aqui, ó, sei lá, de 6 centímetros. Quero dividir essa régua ao meio. Quanto seria? Quantas partes eu teria? Teria duas partes. Quantos centímetros? É meio, metade. Quantos centímetros teria cada parte? 3 centímetros. É o que acontece aqui com a molécula de glicose. Uma molécula de glicose com 6 átomos de carbono é quebrado em duas moléculas que eu chamo de piruvato ou ácido pirúvico. É uma transformação química. Eu pego essa molécula de glicose, através de uma série de reações químicas, transformo em ácido pirúvico ou piruvato. Olha o interessante aqui. Eu tinha 6 átomos de carbono na glicose. Como agora eu tenho duas moléculas, lembra da régua? Como eu tenho duas moléculas agora de ácido pirúvico, cada uma delas tem 3 átomos de carbono compondo a molécula, tá? Ela tem C3H4O3, tá? Presta atenção nesse C3 aqui. Olha outra coisa interessante. Eu tinha quantos átomos de hidrogênio na molécula de glicose? 12. Olha, quantos átomos de hidrogênio eu tenho em uma molécula de ácido pirúvico? 4. Ih, gente, tenho 8, é isso? Estou dando conta de cabeça aqui. Eu tenho 8 átomos de hidrogênio carregadinhos de elétrons, né? Perdidos na minha célula. Perdidos entre aspas, não. Por quê? A célula, ela tem substâncias que são responsáveis por transportar esses íons de hidrogênio. Íon é um átomo eletricamente carregado. Vai pegar esse íon de hidrogênio e vai transportar para a próxima etapa da respiração celular para produzir energia. Ele não fica aqui. Então, está lá no citoplasma, vem essas substâncias que se chama NAD. Não se preocupe que é uma sigla, por um nome muito bonitinho que eu não vou colocar aqui, mas pode dar uma pesquisadinha aí na web e você acha. Ele vai, é como se fosse o Uber da célula. Ele passou, pegou o hidrogênio, estava sozinho ali, que ainda não chegou onde ele precisa chegar. Ele pega e se transforma na substância chamada NADH, tá? NADH. Ele fala aqui que é uma enzima, tá? Só para a gente entender o que é enzima. Enzimas são substâncias que vão acelerar as reações químicas, vão tornar as reações químicas mais rápidas, ok? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Antes da gente falar sobre o ciclo de Krebs mesmo, a gente tem que entender uma reação química que acontece aqui, entre membranas. A mitocôndria, ela tem uma membrana que vai proteger do meio externo do meio interno. E a matriz mitocondrial é como se fosse uma membraninha aqui, pensa assim, tá? Então, eu tenho uma reação química que vai acontecer entre essas membranas, entre a matriz mitocondrial e a membrana que separa a mitocôndria, a organela, do citoplasma. Beleza? O ácido pirúvico ou piruvato, ele foi produzido lá na etapa anterior, lá na glicólise, no citoplasma. Quantas moléculas eu produzi? 2. Beleza, produzi 2. Está marcando aqui, esse 2 na frente do C3H4O3 está indicando isso. O ácido pirúvico ou piruvato, ele entra na mitocôndria, só que ele não pode ir direto para a matriz mitocondrial, aqui ó, onde eu estou mostrando para vocês. Ele tem que ser desmontado mais um pouquinho. Então, uma série de reações químicas vai começar a quebrar essa molécula de ácido pirúvico ou piruvato. Então, vai acabar produzindo, ele precisa quebrar, liberar um pouquinho, precisa liberar um átomo de carbono aqui. Ó, tem 3, não tem? Precisa liberar um átomo de carbono. Então, as reações químicas vão promover essa liberação desse átomo de carbono. Liberei esse átomo de carbono. Agora eu vou ter uma molécula com 2 átomos de carbono, olha só. E onde foi parar esse outro átomo de carbono que sobrou?
virou gás carbônico. Tá aqui, ó. Porque ele perdeu aqui também um oxigêniozinho, tá? E acabou ficando por aqui. Então, essa enzima que eu formei da quebra do ácido pirúvico antes de entrar na matriz mitocondrial, essa substância eu chamo de acetilcoenzima A, tá bom? E esse processo também liberou hidrogênio. E o hidrogênio não pode ficar de bobeira na célula. Lá vem o Uber da célula. Quem é o Uber da célula? É o NAD. O NAD pega esse hidrogênio que está ali de bobeira para levar para a próxima etapa. E ele passa a se chamar de NADH, de NADH. E eu produzo 2 NADH aqui, tá? Antes de ir para a matriz mitocondrial. Tá ok? Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça, minha gente. Isso daqui é o ciclo de Krebs. Antes de eu falar de ciclo de Krebs, vamos entender o que é ciclo, tá? Ciclo é algo que tem um começo, passa por várias etapas e retorna ao ponto original. O ciclo de Krebs tem esse nome de ciclo porque essa substância aqui, olha, oxalacetato, ai que bonita, ela tem 4 átomos de carbono, tá vendo? Olha que bonitinho, ó, essas bolinhas são os átomos de carbono, ela tem 4 átomos de carbono e vai começar o processo, tá? Vem, ó, aumenta o número de átomos de carbono, diminui, vem, 4 átomos de carbono de novo, formando o oxalacetato de novo e reiniciando o ciclo. Então, sempre começo com essa molécula de oxalacetato, desculpa aí a pronúncia, e termino com ela, tá? Então, ele vai e vem, ok? Aonde que vai acontecer o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs vai acontecer na matriz mitocondrial. Essa fase aqui ainda não envolve o gás oxigênio, tá? O gás oxigênio só entra na próxima etapa, mas o gás oxigênio é importantíssimo para o que acontece aqui. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo. Lembra lá da acetilcoenzima A que eu produzi ali entre membranas? Quantos átomos de carbono tinha ela? 2, não é isso? Tá aqui, ó. 2 átomos de carbono. E ele vai entrar aqui no ciclo de Krebs já de imediato. Então, vai vir aqui a acetilcoenzima A e vai se unir a essa substância com 4 átomos de carbono, que é o oxalacetato. E vai juntar os trapinhos, vai juntar os átomos de carbono. O oxalacetato com 4 átomos de carbono, a acetilcoenzima A mais 2, 4 mais 2, forma o quê? Quantos átomos de carbono? Difícil? 6 átomos de carbono, tá? Aí eu vou formar uma substância que vai se chamar ácido cítrico ou citrato, tá? Por isso que o ciclo de Krebs tem outro nome que eu não coloquei aqui, mas está lá no início da aula, que é ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, tá? Cítrico tem tudo a ver lá com a vitamina C, tem tudo a ver lá com o suquinho de laranja, tá bom? Então aqui, olha, o citrato tem quantos átomos de carbono? Tem 6. Mas, puxa vida, peguei a glicose, lá tinha 6 átomos de carbono, quebrei, cheguei em 2 átomos de carbono e agora chego ali no ciclo de Krebs, dentro da mitocôndria e volta a ter 6 átomos de carbono? Peraí, não pode. Peraí, vamos com calma. Então, o que vai acontecer aqui? Essa molécula de citrato vai ser desmanchada. E cada vez que eu desmancho, que eu retiro um átomo de carbono, eu dou uma quebradinha aqui, puxo uma perninha de um átomo de carbono, eu libero íons de hidrogênio, que vão sendo armazenados naquela molécula que é o NAD. Lembra o Uber da célula? Vai se transformar em NADH. E o átomo de carbono que ficou aqui, ó, arrancado, ele vai se transformar em vai se transformar em gás carbônico. Vem de novo. Quantos átomos de carbono sobraram aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Poxa vida, 5 ainda é muita coisa, ainda tem muita energia para quebrar. Vamos lá de novo? O que eu faço? Onde que está a energia? Está na ligação entre os átomos de carbono. Arranco mais um carbono. Pá, arranquei esse carbono daqui. Ele vai se transformar em gás carbônico
E o hidrogênio que ficou sozinho aqui, pobre coitado, vai ser transportado de novo, vai ser pego pelo NAD e vai virar NADDH. Quantos átomos de carbono minha próxima molécula tem? Ela tem 4, tá? E aqui eu começo a formar ATP. Não se preocupa com esse GTP não, tá? Que é guanazina trifosfato, mas é uma outra forma de fonte de energia, tá? Não se preocupa com ela. Pensa que é o ATP, tá? Segue. Essa molécula vai render vai arrancar mais hidrogênio daqui, vai perder mais um hidrogêniozinho daqui. E quem vai carregar esse hidrogênio agora é o FAD, tá? E ele vai se transformar em FAD-DH. Aquele Uber NAD já estava cheio, já estava ali lotadão, pegou, passou um outro Uber, que agora é o FAD, vai pegar esse hidrogênio e vai embora. Vai embora para a próxima etapa, tá? Estão tudo pegando esse hidrogênio e levando para a próxima etapa. Então, o FAD aparece aqui no ciclo de Krebs. Continua, olha só. Libera mais um hidrogênio, o NAD vem e se transforma em NADDH. A minha molécula agora voltou a ter quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4. E recomecei o ciclo. Por que eu estou falando isso? Quantas moléculas de ácido pirúvico eu formei ao final da glicólise? 2. Eu não consigo desmontar 2 moléculas de ácido pirúvico ao mesmo tempo. Sinto muito, não consigo. Então, o que a célula faz? Vai uma por vez. Só passa um por vez ali no ciclo de Krebs. Então, desmontei o ácido pirúvico, ele virou acetilcoenzima A. Se eu tinha 2 ácidos pirúvicos, quantas acetilcoenzima A eu formei? 2. Entra as 2 no ciclo de Krebs? Jamais. Entra um por vez. Então, quem vem? Vem a primeira acetilcoenzima A. Ela vem aqui com seus 2 átomos de carbono, se une a essa molécula que tem 4 átomos de carbono, forma o ácido cítrico ou citrato com 6 átomos de carbono e vai seguindo o ciclo. Pá, rodou. Voltei a ser essa molécula com 4 átomos de carbono. Opa, tem mais uma molécula de acetilcoenzima A esperando lá a próxima vez para entrar aqui. Lembra que só entra uma por vez? Então, o ciclo de Krebs ele roda 2 vezes. Para cada molécula de glicose que entrou na minha célula, o ciclo de Krebs vai ter que fazer 2 voltas. Tá ok? Vamos ver se vai rodar aqui. Olha só. Eu tenho a acetilcoenzima A com seus 2 átomos de carbono e tenho aquele oxalato aqui com seus 4 átomos de carbono. Está dentro do ciclo de Krebs. Vamos ver se roda. Olha só. Uniu, formei uma molécula com 6 átomos de carbono. Liberou ali, deixa eu parar aqui um pouquinho. Liberou gás carbônico e hidrogênio que foi capturado pelo NAD, se transformando em NADDH. Aqui já passou um pouquinho, eu já tenho de novo uma molécula com 4 átomos de carbono. Se eu conseguisse voltar, é que eu não consigo voltar aqui no GIF, mas aqui atrás eu teria já uma molécula com 5 átomos de carbono, perdendo hidrogênio sendo transportado para o NADDH e mais um átomo, aqui, desculpa, mais uma molécula de gás carbônico, até se transformar novamente numa molécula onde tem 4 átomos de carbono. Vamos seguir aqui? Olha, virou energia, segue, parei aqui. Aquela molécula de 4 átomos de carbono, quando transformou em energia, virou ATP, lembra? Ela libera também mais um átomo de hidrogênio, que é transportado agora pelo FAD. E vai de novo, olha lá, vamos ver. Libera mais um NAD e voltou a formar uma molécula com 4 átomos de carbono, que vai se unir novamente a acetilcoenzima A e repetindo o ciclo. Olha só, aqui vai repetir o ciclo da mesma maneira que a gente acabou de ver. Pois aí em casa você pausa, vai olhando devagarinho cada uma das etapas. Então eu vou produzir NAD, vou produzir FAD e energia e ácido e gás carbônico. Então vamos ver aqui o resultado do ciclo de Krebs. Lembrando que o ciclo de Krebs tem que rodar 2 vezes. Então, uma molécula de glicose rende 2 de piruvato ou ácido pirúvico, que rende 2 de acetilcoenzima A, que vai entrar no ciclo de Krebs uma por vez e vai rodar 2 vezes, tá? Cada molécula que entra faz o ciclo de Krebs rodar uma vez.
e vai produzir substâncias. Então, primeira rodada, produzir 1 NAD, 2 NAD, 3 NAD. Vamos lá, será que a gente consegue escrever aqui? Quantos NADs eu produzi na primeira rodada? 3 NAD. NADDH, desculpa aí que ele está carregando hidrogênio. Na primeira rodada, quantos FADs eu produzi? 1. Isso na primeira rodada. FADDH, carregando hidrogênio. Na primeira rodada, quantos átomos de carbono eu produzi? 1, 2. Mais aquele lá que está lá fora. Antes de entrar, ele conta aqui também. 3. 3 moléculas de gás carbônico. Quanto de energia eu produzi em uma rodada do ciclo de Krebs? Quantas moléculas de ATP? 1 ATP. E aí, prof, o que você está querendo dizer com isso? Quantas vezes roda o ciclo de Krebs? 2, não é isso? Então, se ele roda 2 vezes, vamos apagar aqui. Se ele roda 2 vezes, quantos NADDH eu vou ter? Vamos pegar aqui o pincel de novo. Quantos NADs eu vou ter? 6, porque ele rodou 2 vezes. Ele roda 2 vezes. Se eu tinha um FAD, quantos FADs eu vou ter agora? 2. Se eu tinha 3 moléculas de gás carbônico e ele rodou 2 vezes, quantas moléculas de gás carbônico eu vou ter? 6. Ele formou uma molécula de ATP na primeira vez. Na segunda vez, quanto que vai ser o total? Quanto que eu vou ter aqui no total? Deixa eu ver se ele vai apagar aqui. Quantos eu vou ter no total? 2 moléculas de ATP. Tranquilo? Vamos ver aqui na próxima etapa. Então, aqui só para a gente lembrar, olha só, essa roda gigante está aqui como se fosse o ciclo de Krebs, tá? Começo, segue o carrinho, ó. Ele retorna ao início. Então, lembra aquela substância de 4 átomos de carbono se unindo à substância que veio ali da matriz, aliás, que veio entre membranas, que é a acetilcoenzima A, com 2 átomos de carbono, se unem e formam uma molécula com 6 átomos de carbono, que é o ácido cítrico ou citrato. E ela vai sendo descarregada, perdendo íons de hidrogênio, gerando ATP, produzindo energia, até que ela volta novamente a ter 4 átomos de carbono para reiniciar o ciclo, tá? E lembra que esse ciclo ele ocorre 2 vezes, porque só uma molécula de piruvato, uma molécula de acetilcoenzima A, vai conseguir entrar aqui no ciclo de Krebs, tá? Então, tudo que acontecer aqui vai ser em dobro. Então, gente, antes de a gente encerrar aqui, ó, não feche só a mitocôndria, a gente acabou de ver o ciclo de Krebs que acontece na matriz mitocondrial. E na próxima aula a gente vai continuar falando ainda de respiração celular, mas a gente vai falar de cadeia respiratória, tá? Que é aonde acontece a maior parte da produção de ATP na célula, que está representado neste GIF aqui, tá bom? Até mais então, fique bem e tchau, até a próxima aula.